Existem 3 possíveis cenários que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin nos próximos meses. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê de uma continuação do bear market será menos provável dessas 3 possibilidades que eu desenhei aqui. Então eu vejo uma continuação do bear market como 20% de probabilidade, um duplo fundo em 40% e que um fundo já aconteceu em 40% também. Então as duas possibilidades mais prováveis são as linhas verde e amarela que tu tá vendo aqui no gráfico. E o Bitcoin ainda tá nessa zona entre 60 e 90 mil dólares, que é uma zona que eu considero ser barata, que é praticamente entre a média móvel semanal de 200 e de 100, que é essas linhas vermelha e amarela que tu tá vendo aqui. E abaixo dessa média móvel de 200 é um preço extremamente barato. E as últimas vezes que ela esteve próxima dessa linha ou até abaixo, como aconteceu aqui da última vez, foi o exato fundo do preço do Bitcoin nas últimas oportunidades. Mas ninguém sabe se o preço vai passar para baixo dessa linha. E se tu tá esperando isso acontecer, talvez tu vai acabar esperando para sempre, porque a gente já tá muito próximo da média móvel de 200. E essa já é uma zona bem barata. Então até 50% acima da média móvel de 200 eu considero barato, até 100% acima da média móvel eu considero um preço justo, até 150% acima dessa média eu considero caro e acima de 150% já seria uma região muito cara. Mas essas regiões de preço, elas se movem conforme o tempo passa, porque a média móvel semanal de 200, ela continua subindo para sempre. Então o que pode ser caro ou muito caro hoje, daqui a um ano ou dois, não vai ser mais a mesma coisa, porque a média móvel vai ter subido e essas regiões vão ter sido reajustadas. E houve muito suporte nessa região de 60 mil, que foi o suporte que o preço do Bitcoin tocou aqui na última vez. Então, se o preço consolidar nessa região, achar suporte aqui e começar a subir a partir daqui, isso pode ser um sinal de confirmação que o fundo já aconteceu. Mas se tu já acompanha esse canal há mais tempo, tu sabe que eu não gosto de especular o curto prazo. O Bitcoin é um ativo de longo prazo, e se tu tá comprando nessa região barata, é bem provável que tu não vai se arrepender de ter comprado aqui daqui a um ano, 2 ou 5 anos para frente. Pensa que se tu tivesse uma revenda de carros e aparecesse uma oportunidade de um carro que vale 100 mil reais, o vendedor tá te oferecendo ele por 70 mil reais, por exemplo. E tá tudo certo com o carro, não tem nenhum problema com ele. Tu ia deixar essa oportunidade passar, esperando que amanhã vai vir um outro vendedor com um preço ainda mais baixo, ou tu ia aproveitar e comprar esse carro para deixar no teu estoque, sabendo que é uma excelente compra que tu fez? É claro que tu ia comprar. E por que a maioria das pessoas não aproveita quando o preço tá barato, no Bitcoin, por exemplo? É porque elas não pensam no longo prazo. A grande maioria usa o emocional para tomada de decisões. Por isso que muito poucos estão comprando aqui, acreditando que o preço vai cair ainda mais. Mas mesmo se o preço cair ainda mais, esse carro que vale 100 mil, que tu comprou por 70, se amanhã aparecer um cara te vendendo um carro de 100 mil por 60 mil, tu vai comprar ele de novo. E tu vai ter feito 2 boas compras. Não é sempre que vai ficar barato assim. E se a gente olhar o total da oferta do Bitcoin em prejuízo, a gente já está em uma zona que marcou os últimos fundos do Bitcoin. Quando a oferta de Bitcoins no prejuízo está entre 9 e 10 milhões de Bitcoins em prejuízo. Olhando aqui dados on-chain. O índice de liquidez global aqui no gráfico semanal também está sugerindo uma pernada de alta a partir daqui. E aqui no gráfico semanal eu apliquei um offset de 12 barras. Então ele está 12 semanas para frente, essa linha amarela que tu tá vendo aqui. E ela é sempre muito útil para prever possíveis topos e fundos locais, que foi o que aconteceu justamente nas últimas vezes. Porque o preço do Bitcoin reage muito bem à liquidez e ele segue essa linha com uma relação de mais de 90%. E tu pode ver que aqui em setembro de 2025 até fevereiro desse ano, a liquidez global subiu um pouco ou até andou um pouco de lado, o que coincidiu com essa queda recente do Bitcoin. E há uma média de 75 dias a 3 meses para essa liquidez entrar em circulação. E já é possível que a gente veja um rally acontecendo a partir daqui. E eu não vejo essa linha amarela parando por aqui. Olhando o gráfico do DXY, que é o principal índice do dólar, dá só uma olhada no canal de longo prazo que esse gráfico se encontra. São praticamente 2 décadas dentro desse canal. E os Estados Unidos de fato quer um dólar mais fraco para poder estimular mais a economia. E se uma quebra for confirmada, é bem possível que a gente veja esse índice do DXY de volta aqui para casa de 80 ou até mais baixo do que isso. O que é muito bom para a liquidez global e para o Bitcoin, porque um dólar mais fraco significa condições mais acessíveis de liquidez. E o índice do óleo também teve um rompimento recente desse canal que tu tá vendo aqui, desde 2022. E as últimas vezes que houve um rompimento tanto para cima quanto para baixo, o preço continuou na mesma trajetória por algum tempo. Mas um preço do óleo mais alto não é uma coisa ruim para a liquidez global ou para o Bitcoin no geral, porque isso significa mais demanda no setor industrial no geral. E isso quer dizer que a economia tá girando ao invés de contraindo. E é possível ver claramente isso aqui no ciclo industrial. E toda vez que esse indicador supera essa linha de 50, isso significa que a economia no geral está entrando em um ciclo de expansão e não de contração, o que é muito bom para ativos de risco, como o Bitcoin. E as últimas vezes que esse indicador ficou acima dessa linha de 50, ficando na cor verde, como tu pode ver aqui, as últimas vezes
vezes que isso aconteceu coincidiu com os últimos bull markets do Bitcoin. E agora isso está acontecendo mais uma vez. Então, se essa linha continuar acima de 50 e continuar subindo daqui, o que eu vejo uma alta probabilidade de acontecer, o Bitcoin deverá seguir essa linha também. E o Fed, que é o Banco Central americano, também começou com seu programa de afrouxamento quantitativo, comprando títulos do Tesouro e colocando no balanço, o que aumenta a liquidez na economia. E eles também não pensam em aumentar a taxa de juros tão cedo. Como tu pode ver aqui, eles começaram a cortar os juros lá em setembro de 2024 e já está precificado mais cortes por vir. E isso também significa mais liquidez na economia. E se tu juntar todo esse quebra-cabeça, é bem mais fácil de ver porque uma continuação do bear market é a menos provável. Vai chegar um ponto onde um choque de oferta vai acontecer, onde todos os bitcoins disponíveis para venda já foram vendidos. Mas a demanda está só aumentando, ainda mais com condições de liquidez mais favoráveis, que é o que eu prevejo acontecendo esse ano. Então, se há muito menos oferta e muito mais demanda, o que tu acha que vai acontecer com o preço? Não é necessário ser um gênio para perceber isso. E se tu tá esperando um preço mais barato, só toma cuidado para não esperar para sempre. E por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.